Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, na região do estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Vivendo em constante vigilância. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É preciso viver uma vida de vigilância. A vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Precisamos entender muito bem a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus era o mestre que orava, que intercedia, que estava pronto a abençoar o seu povo. Aqui nós temos a grande importância da vigilância na fé, que diz respeito ao exercício da fé cristã. Estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E por esse motivo, os crentes devem estar em constante vigilância para que não sejam persuadidos a viverem o Evangelho de forma negligente. Precisamos viver a palavra como ela é, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra mais penetrante do que espada de dois gumes. Poucos dias antes da crucificação de Jesus, durante a preleção do sermão profético, o próprio Jesus alertou seus discípulos acerca do avanço da imoralidade e que a corrupção seriam alguns dos sinais que precederiam a sua vinda. Essa palavra está se cumprindo em nossos dias e a igreja deve estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor Jesus. O mestre advertiu também a respeito da vigilância segundo a eficácia e seguida da oração, para que seus discípulos não entrassem em tentação. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O crente enfrenta cotidianamente uma batalha entre o espírito e a carne. Portanto, é imprescindível atentar para o fortalecimento da vida espiritual e a comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que as fraquezas da natureza humana não sobreponham a vontade de servir ao Senhor com alegria e santidade. O cristão deve pelejar, o cristão deve se dedicar, o cristão deve ser um homem dedicado a uma vida
consagrada para Deus, a exortação, a vigilância na presença da palavra que o Senhor realizou aos seus discípulos, abrange dois aspectos da vida cristã. A primeira, de respeito à palavra de Jesus na agonia em Getsêmani, na noite em que ele foi preso. O outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. Portanto, esta presente mensagem mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. E o que significa vigilância? Na verdade, a vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. É isso. Pode ficar bem claro muito mais em diversos aspectos da vida humana. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. É preciso vigiar e estar alerta. É preciso vigiar e guardar com cuidado as coisas do Senhor nosso Deus. É preciso vigiar e ser sóbrio, e ser puro, e ser dedicado à palavra de Deus. Jesus, no Getsêmani, depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele seguiu com seus discípulos para o jardim do Getsêmani. Em oração, o Senhor Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que passasse dele esse cálice. O Getsêmani é assim identificado em Mateus, em Marcos e em Lucas, e refere-se ao local como aquele lugar. E João registrou o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. O nome Getsêmani, em um termo aramaico que aparece e parece significar prensa de azeite. Na verdade, era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava se reunir com os seus discípulos e para onde se retirou na noite em que foi preso. Jesus no Getsêmani, ele se angustiou, ele implorou, ele suplicou, ele sentiu o peso da grande missão, da grande responsabilidade. O cálice, ele comparou a responsabilidade como um cálice que ele haveria de beber. Ele pediu para o Pai passar dele aquele cálice, se fosse possível, mas ele mesmo reconheceu que não dava para passar. Outra pessoa não teria coragem de beber este cálice. Então, por causa da salvação de toda a humanidade, ele aceitou a obra, ele se dispôs a obedecer. Jesus fez uma grande exortação à vigilância. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsêmani, aqui, por exemplo, restamos a nos dedicar e ver que entendemos que o ponto central desta sessão do Evangelho de Mateus é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem importantes aqui mesmo. No entanto, a vigilância, ela é fundamental. E no contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso manter
uma fé, uma vida cristã equilibrada. Essa vida cristã é o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus e viver uma vida em comunhão com o Senhor. Jesus disse: vigiai e orai. É preciso vigiar, prestar atenção, mas também orar. O sentido da vigilância aqui difere daquela mencionada no versículo 38, em que vigiar indica ficar despertado, acordado, mas aqui significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e nunca se apartar dele. Isto fica claro que pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. É uma de todos lugares, em todas as épocas, para viverem atentos em todos os momentos da vida. É preciso manter uma comunhão responsável com o Senhor nosso Deus. E o próprio Jesus disse: o Espírito está forte, mas a carne é fraca. Temos aqui um contraste entre o Espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento. Seria esse o sentido aqui? A carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras, com variação semântica tão amplo que não é possível descrever todos os seus significados num espaço tão pouco. Aqui podemos ver que essa palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos, mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída. Por causa da associação com a palavra tentação, a expressão pode indicar as coisas simultânea ou qualquer uma dessas interpretações. Portanto, os acontecimentos dos últimos dias nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, razão pela qual devemos estar vigilantes, pois a vinda do Senhor está próxima. O enfoque no relato do Getsêmani é vigilância, e por essa razão não entramos em outros pontos, mas temos que nos dedicar à vigilância, à meditação da palavra, à obediência à palavra. Finalmente, dizemos que na tentação do deserto, o Jesus recusou o domínio do mundo sem o seu Pai, mas aqui ele aceita sofrer, morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsêmani e cada um de nós deve se submeter à vontade de Deus e orar e vigiar, ficar atento, ficar em vigilância, evitar o pecado, evitar as fraquezas, evitar tudo aquilo que desagrada a Deus, porque o dia está próximo, os sinais estão se cumprindo, Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja, a todos nós. Portanto, vamos manter uma vigilância em comunhão, em oração, para a glória de Deus e para a nossa felicidade eterna. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, na região do estado do Amapá, na região norte,
da República Federativa do